Pois é, até nesse Mossoró é melhor, lá é 35. Presidente, transmissão iniciada. Muito bom dia a todos. Secretaria das Sessões do Tribunal Pleno. Sob a proteção de Deus, constatada a presença de quórum, declaro aberta a 28ª sessão ordinária, 12ª sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 21 de maio de 2020. Expediente. A secretária para ler a ata da sessão ordinária anterior. Ata da 27ª sessão ordinária, 11ª sessão em formato telepresencial, realizada em 19 de maio de 2020, terça-feira, às 10h30, transmitida pelo YouTube através do canal TCRN, ao vivo, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior. Presentes os excelentíssimos senhores conselheiros: Ana Paula de Oliveira Gomes, em substituição legal; Antônio Ed Souza Santana, em substituição legal; Renato Costa Dias, Carlos Thompson Costa Fernandes, Antônio Gilberto de Oliveira Jales e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Procurador-Geral Tiago Martins Guterres. Ausência justificada da excelentíssima senhora conselheira Maria Adélia Salles. Registradas presenças dos seguintes servidores: consultor jurídico, Gudson Barbalho do Nascimento Leão; assessores de gabinetes, Kleber James Teixeira Cadó, Adriano Gurgel Umbelino, Raquel Madureira de Almeida, Andréa da Silveira Lima Rodrigues, Daniel Melo de Lacerda, e pela Diretoria de Informática, Rutênio Sampaio da Paz, pela Secretaria das Sessões, Tereza Cristina Rocha do Nascimento e Luciana Coutinho Oliveira. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 26ª sessão ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor presidente, conselheiro presidente, justificou a ausência da conselheira Maria Adélia Salles. Concedeu a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, que solicitou inclusão em extrapauta dos seguintes processos números: 0325-2016, 2181-2017, 3146-2017, 3285-2017, 3391-2017, 8415-2015 e 10893-2017, os quais solicitou vista na sessão anterior, na íntegra, em vídeo anexo 1. O excelentíssimo senhor conselheiro substituto, Antônio Ed Souza Santana, solicitou retirar de pauta o processo número 100.736/2019, na íntegra, em vídeo anexo. Tereza, seu microfone desligou. Desligou, Tereza. Desculpa. Parou em anexo 1. Anexo 1, o excelentíssimo senhor conselheiro substituto, Antônio Ed Souza Santana, solicitou retirar de pauta o processo número 100.736/2019, na íntegra, em vídeo anexo 2. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente passou a ordem do dia. O excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes apresentou seu voto vista nos seguintes processos: 0325-2016, 2181-2017, 3146-2017, 3285-2017, 3391-2017, 8415-2015 e 10893-2017, concordando com o relator original, sendo, portanto, proclamadas à unanimidade, seguindo o excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, relator do feito, na íntegra, em vídeo anexo 3. Término da sessão ordinária, às 11h15. É só, senhor presidente. Agradecendo à secretária Tereza, coloco a ata em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Conselheiro Carlos Thompson.
Eu fiquei apenas na dúvida aí se os processos que eu trouxe na última sessão, com pedido de vista do conselheiro Gilberto Jales, eles devem ser considerados como extra-pauta ou incluídos automaticamente em pauta, já que eu trouxe na primeira sessão subsequente ao voto proferido pelo eminente relator. Então, talvez não seja propriamente inclusão extra-pauta, mas foram incluídos em pauta automaticamente em função da que eu reapresentei no prazo de uma sessão após a aprovação do duas, voto. né? São até duas, eu coloquei logo na primeira, imediatamente posterior. Só essa observaçãozinha. Ok, Tereza. Eu retiro a palavra extra. Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação? Não havendo mais nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero-a aprovada. Ordem administrativa. Na ordem administrativa, justifica a ausência da conselheira Maria Adélia Salles. Ainda na ordem administrativa, comunico a prorrogação da substituição legal do conselheiro substituto Antônio Ede ao conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, compreendendo o período de 21 de maio, portanto, hoje, a 4 de junho de 2020. A palavra continua facultada na ordem administrativa. Se mais nenhum dos senhores... Senhor presidente, pela ordem. Gilberto Jales. Não, rapidamente aqui, só para registrar que foi publicado ontem, está publicado no site do cnptc.atricom.org.br, o compêndio, contribuição ao sistema de tribunais de contas em tempo de pandemia. É um compêndio interessante, eu registro o trabalho feito por vários tribunais de contas nesse sentido, sobre temáticas importantíssimas para esse período, para a orientação dos jurisdicionados, mas também e principalmente para a orientação dos tribunais de contas, e gostaria de não só fazer a comunicação, mas até pedir a Vossa Excelência a possibilidade da comunicação do tribunal, colocar um link, nem precisa fazer a publicação no nosso site, mas colocar um link no nosso site para esse compêndio que trata de assuntos realmente relevantíssimos. E parabenizar o CNPTC, Vossa Excelência faz parte desse Conselho Nacional do Presidente do Tribunal de Contas, e ao conselheiro Joaquim, o nosso presidente. Agradeço. Ok, fica feito o registro, a palavra continua facultada. Se mais nenhum dos senhores conselheiro substituto ou procurador desejam fazer uso da palavra, passo à ordem do dia, concedendo a palavra à conselheira em substituição legal, Ana Paula. Muito bom dia a todos. Excelentíssimos senhores, tenho apenas um processo a relatar em substituição legal, é o de número 537/2018, versa os autos sobre exame da legalidade admissional de Ana Beatriz Gomes Fernandes para o cargo de defensor público substituto do quadro de servidores da Defensoria Pública Geral do Estado, edital 1/2015. Informação científica constante do evento 4, o corpo instrutivo consignou que a interessada atendeu aos requisitos individuais para nomeação, posse e entrada em exercício no cargo em pauta, concluindo pela regularidade da matéria. Salientou, por outro lado, que o concurso regido pelo edital 1/2015 é objeto de fiscalização específica instrumentalizado nos autos do processo 13271/2015, sugerindo, ao final, o registro do ato admissional por força da incidência do verbete sumular 26 TCRN. E apuração de responsabilidade dos gestores em autos apartados. Estado a se pronunciar, o MPC filiou-se ao posicionamento exerado pela unidade instrutiva e corroborou os termos da informação acostada nos autos, posicionando-se em ato conjunto pelo registro. À vista do exposto, em harmonia com o entendimento firmado pelo corpo científico e pelo MPC,
Voto pelo registro do ato admissional, bem como pela anotação da respectiva despesa, nos termos do artigo 53.3 da Constituição Estadual, combinado com 95.1 da Lei Orgânica e 312, parágrafo 3º do Regimento Interno. É como voto neste processo, ressaltando que tramita no Tribunal de Contas o processo 13271/2015, anteriormente instaurado com o escopo de analisar a regularidade do certame em questão. Grata pela atenção. Agradecendo a conselheira substituta Ana Paula, passo a palavra ao conselheiro em substituição legal, Antônio Ed. Muito bom dia, excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre procurador-geral. Minha saudação aos que estão presentes na sala virtual e também aos que nos assistem pelo canal do YouTube. Eu tenho a relatar na sessão de hoje, em substituição ao conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, 3 processos. O primeiro deles é o processo 9.562 de 2016, interessada a senhora Maria Raquel da Silva. O processo trata da aposentadoria com proventos integrais concedida à servidora em referência no cargo de auxiliar de saúde, lotado na Secretaria de Estado da Saúde Pública. O corpo técnico e o Ministério Público se pronunciaram pelo reconhecimento do prejuízo do exame de mérito por perda do objeto do processo em razão do falecimento da interessada, e o meu voto é acompanhando este entendimento de ambas as unidades, votando pela extinção do processo sem resolução do mérito e pela notificação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, estipulando prazo de 60 dias para que providencie, se for o caso, a remessa do respectivo processo de pensão por morte a esta corte ou comunique a inexistência de dependentes. Os outros 2 processos, o primeiro deles é o 13.357 de 2017, interessado o senhor Axel de Medeiros Nogueira. Esse se refere a uma contratação temporária para a atuação junto ao ITEP, e, no caso, o Corpo Técnico e o Ministério Público sugeriram o reconhecimento do prejuízo do exame em razão da extinção do contrato temporário. E o meu voto também, acompanhando ambas as unidades, é no mesmo sentido. Já o processo 9.700 de 2018 tem como interessada a senhora Daliane Débora Negreiros da Silva. Neste caso aqui, é um processo de admissão da interessada no cargo de enfermeira, cargo efetivo, e, neste caso, também, Corpo Técnico e Ministério Público sugeriram o reconhecimento do prejuízo do exame da matéria em razão da exoneração a pedido da servidora, que já foi efetivada antes da apreciação dos autos para fins de registro. E o meu voto acompanha também o entendimento proposto pelo Corpo Técnico e pelo Ministério Público nesse sentido, do reconhecimento do prejuízo do exame de mérito por perda do objeto, em razão da exoneração a pedido da servidora antes do julgamento dos autos para fins de registro. Eram os 3 processos que eu tinha a relatar em substituição ao conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves. Excelência, eu não tenho processos da minha relatoria originária pautados para a sessão de hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Agradecendo ao conselheiro substituto Antônio Ed, passo a palavra ao conselheiro Renato Dias. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhor conselheiro substituto Antônio E. Souza Santana, senhora conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes, assessores, funcionários da casa, todos aqueles que estão assistindo à presente sessão telepresencial, tenho a relatar, senhor presidente, 10 processos, sendo o primeiro deles o processo número 22.822/2016, TCRN, interessada Neide Siqueira da Silva Barreto, assunto aposentadoria, relatório. Trata os presentes autos de aposentadoria concedida à servidora Neide Siqueira da Silva Barreto,
no cargo de farmacêutico bioquímico, classe C, referência 13, do quadro geral de pessoal do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP. Após regular a instrução processual, o corpo técnico desta Corte de Contas constatou a existência da incorporação de vantagens de natureza transitória dos proventos da parte interessada, referente ao adicional de insalubridade e adicional noturno, o que apresenta vedação constitucional. Finalizou a informação sugerindo a denegação do registro da matéria. Em ato conjunto, o Corpo Instrutivo e o Ministério Público Especial ratificaram a informação da DAP. É o que importa relatar, faça fundamentar e votar. Em breve relato, depreende-se da análise da apreciação do ato concessivo da aposentadoria para fins de aprovação e registro da matéria nesta Corte de Contas, que após regular a instrução processual, verificou o Corpo Instrutivo em sua informação que no momento da passagem para inatividade ocorreu a incorporação de vantagens de natureza transitória, quais sejam adicional de insalubridade e adicional noturno, o que apresenta vedação constitucional indo em conta a preceitos legais. Cumpre ressaltar que, especificamente sobre o tema da incorporação adicional de insalubridade, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento pacífico de que essa verba deve ser paga apenas na atividade, enquanto o servidor estiver exposto aos agentes nocivos à saúde. Já em se tratando de adicional noturno, este também não se incorpora ao salário do aposentado, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, STJ, relacionado aos autos. Destaque, infere-se que as duas vantagens transitórias, como dito nos parágrafos anteriores, só devem ser percebidas enquanto o funcionário está prestando o serviço que as ensejam, porque são retribuições pecuniárias próprias elaborem, ou seja, cessado o trabalho que lhes dá a causa, ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que a justificam, extinguem-se a razão de seu pagamento, logo não há como ser incorporadas as referidas vantagens na remuneração do servidor aposentado. Ainda tais vantagens, como bem apontou o Corpo Técnico desta Casa de Contas, foram concedidas após a entrada em vigor da Emenda Constitucional número 13, publicada em 15 de julho de 2014, que estipulou o inciso 2, parágrafo 4 do artigo 29 da Constituição Estadual. Inclusive, tal situação resultou no cancelamento da súmula número 24 do CRN, que autorizava a incorporação da vantagem de natureza transitória, desde que percebida nos últimos 5 anos da atividade. Dito isto, para que se possa atribuir a aprovação e registro da matéria, faz-se necessário que o IPERN, gestor único do RPPS-RN, no uso de suas atribuições, regularize a situação notificada nos autos, no intuito de excluir dos proventos da servidora as vantagens transitórias supracitadas. Diante do exposto, em consonância com a análise do Corpo Instrutivo do Ministério Público Especial, voto pela denegação do registro do ato de aposentadoria, com a não anotação de sua respectiva despesa, voto também pela intimação do Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Rio Grande do Norte, IPERN, gestor único do RPPS-RN, o uso de suas atribuições do seu atual gestor, assim como da interessada, a fim de que tome conhecimento dessa decisão, se for o caso, apresente recurso no prazo regimental. Voto ainda pela assinatura de prazo de 90 dias, a contar do trânsito em julgado da decisão, para que o órgão previdenciário, por seu atual gestor, proceda à retificação das imprecisões acima relatadas, exclusão de vantagens transitórias, conforme termo desse voto, todas as observações presentes nas manifestações do Corpo Técnico do Partido Especial, sob pena de aplicação ao responsável de sanção administrativa, devendo o processo posteriormente ser devolvido a este Tribunal de Contas. Como voto superior. E os outros 9 processos inseridos, especificados na pauta de julgamento dos processos de
relatoria, que foi publicado no Diário Eletrônico dessa Corte de Contas, trata da mesma matéria anteriormente relatada, está exaustivamente debatido nesse plenário, portanto, com base no artigo 188 do Regimento Interno dessa Corte de Contas, dispensa a leitura individual dos mesmos e voto no mesmo sentido pela denegação das aposentadorias em destaque, em razão da impossibilidade da incorporação das vantagens transitórias, atenção adicional noturno e adicional de insalubridade, devendo depois ocorrer a devida retificação. É só, senhor. Agradecendo ao conselheiro Renato Dias, passo a palavra ao conselheiro Carlos Thompson. Bom dia a todos e a todas, senhor presidente, senhora conselheira substituta, senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto, doutor procurador-geral, servidores da casa, minhas senhoras e meus senhores que nos assistem pelo canal do YouTube. Senhor presidente, eu tenho para relatar hoje 5 processos, todos eles versando sobre o mesmo tema. Eu irei ler o voto paradigma, cujas conclusões servirão para os outros 4 processos. Vou nominar aqui os outros 4 processos de número 260 de 2018, tendo como interessado Francisco Anderson da Costa, 1035 de 2018, Felipe Ribeiro de Santana, 1095 de 2018, Vitória Candley de Moraes Martins Câmara, e 6927 de 2018, Antônio Kennedy Freitas Oliveira, todos eles da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura. O voto paradigma de número 255 de 2018, tendo como interessado Severino de Jaumir Ferreira Salles. O processo cuida de contratação temporária do servidor já mencionado para a função de professor na Secretaria de Estado da Educação e da Cultura. A DAP e o MP de Contas, em ato conjunto, opinado pelo prejuízo do exame de mérito da matéria por perder objeto da corrente de desligamento da parte interessada de sua respectiva função, com o consequente arquivamento do processo no órgão de origem, nos termos do artigo 312, parágrafo 4 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado. Aprovado pela Resolução 9, 2012, TCE. O relatório, senhor presidente, e o voto, levando em conta a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas e também do próprio TCU, eu acompanho integralmente a manifestação conjunta do Corpo Técnico e do Ministério Público de Contas, votando pelo prejuízo do exame do mérito da matéria por perder objeto da corrente do desligamento da parte interessada de sua respectiva função. Como eu disse, senhor presidente, no início dessa narrativa, essa minha conclusão e este voto se aplica aos outros 4 processos já mencionados. É só, agradeço a atenção de todos. Agradecendo ao conselheiro Carlos Thompson, passo a palavra ao conselheiro Gilberto Jales. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu trago, senhor presidente, na presente sessão, para a relatoria, os seguintes votos. Inicialmente, eu trago o processo número 290/2018, que é uma contratação temporária, e são vários os interessados, e o voto é pelo prejuízo do exame. Mas eu vou ler aqui o nome dos vários interessados: Andréia Cavalcante de Lima, Marina Gomes da Silva, José Gledson Felipe Fernandes, Edbergson Varela Bezerra, Magno Divino de Souza Vieira, Francineide Custódio da Costa, Cátia Vieira de Oliveira Santos, Cátia Maria da Costa Pereira, Alessandra de Araújo Gonçalves, Jane Fernandes Vieira, Maria Evaneide da Silva Oliveira, Maria Lúcia de Araújo, Elisângela Cardoso de Almeida Godin, Patrícia Leila Medeiros da Silva, Maria do Socorro de Lima, Suerda André da Cruz Carneiro, Daniel do Nascimento Oliveira, Maria do Rosário Fernandes Serafim, Marilene do Nascimento de Carvalho Teixeira, Iramuara Gonçalves de Aguiar, Lindenberg Fabrício Caridade, Gleidson Barbosa de Oliveira, Diógenes Oliveira da Silva, Francisco Edglênio Galdino de Andrade,
Cíntia Rafaela de Lima Brandão da Paz e Maria Verônica Madeiro da Costa. Esse processo, senhor presidente, refere-se a contratações temporárias para excepcional interesse público, visando num processo simplificado do edital 01/2017 da Secretaria de Educação do Estado. O ato conjunto da DAP e Ministério Público de Contas sugeriram o reconhecimento do prejuízo do exame e a perda do objeto decorrente da extinção dos vínculos contratuais. Esse é o brevíssimo relatório, e no voto eu digo que assiste razão ao pronunciamento do corpo técnico e do órgão ministerial, no tocante à prejudicialidade da análise do método da matéria em epígrafe. Veja bem, decorre que há comprovação nos autos do encerramento do vínculo, extraído isso do sistema SIG-EDUC da Secretaria de Educação. Então, já se encerraram os efeitos financeiros do ato anteriormente a esse momento da apreciação de sua legalidade. Então, a conclusão não poderia ser outra, senão votar pelo reconhecimento da prejudicialidade do exame do mérito do presente processo por perda de objeto decorrente da extinção dos vínculos contratuais, no modo do 312, parágrafo 4º do regimento interno deste tribunal, consequentemente, pelo arquivamento do presente processo. E, nesse mesmo sentido, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, são os processos 16.520/2017, Vital Luiz Cabral Machado, 13.359/17, Adolfo Pedro de Melo Medeiros, 9419/2017, Creuzelina de Medeiros Melquiades, 9.377/17, Eider Maia Saraiva, 18.516/2013, Alzeni Freire dos Santos, 17.731/12, Eronilson Cleiton de Lima, 17.679/2012, Maria Lenilda Vital da Silva, 17.591/2012, Silmara Bonifácio Lisboa. E um outro que eu trago agora, já em outra temática, senhor presidente, é o processo 8.119/2017. Neste caso, trata-se da apreciação de uma concessão de aposentadoria, e a interessada é a senhora Bernadette de Lourdes Brandão Câmara. A senhora Bernadette exercia o cargo de médica do quadro de servidores da Secretaria de Saúde Pública. E aí o processo foi apreciado no ato conjunto, objeto da resolução 11/2019, e a análise conjunta constatou impropriedades que comprometem a regularidade da concessão do benefício. E assim, sugere a denegação do registro do ato concessivo. Esse é o relatório, senhor presidente, e passo aqui ao voto. A fundamentação da concessão do benefício da senhora Bernadette decorria da fundamentação nos artigos 6º, incisos 1 a 4, e artigo 7º da Emenda Constitucional 41/2003, e combinado com o artigo 2º da Emenda Constitucional 47/2005. Dos autos, percebe-se que assiste razão ao pronunciamento conjunto do Corpo Técnico do Ministério Público no tocante à mácula destacada relativa à implantação de benefício, assim descrito. Aspa, em consulta aos autos e ao sistema Ergon, verifica-se que o valor do benefício efetivamente implantado não corresponde integralmente ao montante descrito na planilha apostilada no ato aposentador. Verifica-se que a implantação de vantagem relativa ao adicional de salubridade não prevista no ato concessório e na memória de cálculo do benefício. Tal quantia, portanto, encontra-se em desconformidade com o direito da parte interessada. De fato, cortejando os documentos, as folhas 63 e 68 do apensado número 8.120/2017, que corresponde respectivamente ao ato concessivo de aposentadoria em tela e à tela do Ergon, onde constam os valores implantados, constatam-se realmente divergência no tocante ao adicional de insalubridade que está integrado aos proventos e a despeito de não constar na concessão. Bom,
Diante desse cenário, é forçoso reconhecer a impossibilidade do registro do ato concessivo nesse tribunal, como também a necessidade de adoção de providências hábeis à regularização da situação regular dentro da competência saneadora que assiste ao Tribunal de Contas, como preceitua o artigo 71(9) da Constituição Federal. Nesse sentido, o artigo 101 da nossa Lei Complementar 464/12 dispõe que, em caso de recusa de registro do ato concessivo, o tribunal determinará medidas regularizadoras, e é o que faremos nesse processo. O parágrafo 101 também, ele prevê a responsabilização daquele que injustificadamente deixar de adotar as medidas regularizadoras determinadas pelo tribunal. Então, já passo à conclusão, senhor presidente. Em razão de todo exposto, acolho os termos da manifestação do Corpo Técnico do Ministério Público de Contas, com base no 71(3) da Constituição Federal, 53(3) da Constituição do Estado e artigo 95(1) da Lei Complementar Estadual 464, eu voto nos seguintes termos. A. Pela denegação de registro do ato concessivo da aposentadoria e da despesa dele decorrente. B. Pela determinação ao órgão previdenciário, no caso o IPERN, para que em 90 dias, após o trânsito julgado, adote as correções necessárias à regularização do ato concessivo. E ainda C. Em caso de descumprimento, já fixação, nesse momento, de multa de R$ 50 por dia que superar o interregno do item B, com base no 110 da Lei Complementar 464/12. Esse valor, eu digo que é passível de revisão limitada ao teto previsto no 323, inciso 2, a linha F do nosso regimento interno, tudo isso a ser apurado por ocasião de eventual subsistência de mora. Trago ainda, senhor presidente, o processo 8.712/2017, Severina Batista de Almeida, interessada, é uma apreciação também de aposentadoria. No caso, a senhora Severina, ela ocupava o cargo de auxiliar de serviços gerais, do quadro também de servidor da CESAP. Também esse processo foi analisado na ação conjunta da Resolução 11/2019, e a informação conjunta traz a constatação de impropriedades que comprometem a regularidade da concessão do benefício, sugerem, portanto, a denegação. O relatório, o voto, eu coloco que a concessão da aposentadoria da supracitada servidora encontra fundamentada no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, e artigo 29(2), a linha B da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, e ainda o 45 da Lei Complementar 308/2005. Nos autos, percebe que assiste razão ao pronunciamento do Corpo Técnico do Ministério Público no tocante a máculas destacadas relativas à implantação do benefício por parte da interessada. Porque, em consulta ao órgão, verificou-se que os proventos implantados na folha correspondem erroneamente ao valor integral do vencimento básico, acrescido de vantagens inerentes ao cargo ocupado na ativa e adicionais de caráter pessoal. Ocorre que a concessão da aposentadoria à parte interessada nos modos do fundamento legal exposto no tópico 3 garante a percepção dos proventos pela média dos 80% maiores salários ou remunerações de contribuição, conforme o cálculo acostado nos autos, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 1º da Lei 10.887/2004. Deve, por isso, haver a correção dos valores implantados no contra-cheque para necessária adequação à situação de fato em conformação com o direito material da parte interessada. E aí digo eu que, de fato, no presente caso, os cálculos dos proventos implantados no contra-cheque da segurada estão em desacordo com a norma que amparou a concessão da aposentadoria. Diante disso, corroboro com os apontamentos da informação do Corpo Técnico da DAP. Com isso, forçoso reconhecer a impossibilidade de registro do ato concessivo nesse tribunal, como também a necessidade de adoção de providências hábeis à sua regularização dessa situação que ora está irregular dentro da competência desse Tribunal de Contas. Nesse sentido, eu trago aqui o 101 da Lei Complementar 464/12, que dispõe
sobre a recusa do registro e a determinação de providência, também o parágrafo do 101 da própria lei com relação à questão da responsabilização, e concluo pela denegação, senhor presidente, pela determinação ao IPERN para que corrija em 90 dias o ato concessivo, e ainda trago a possibilidade de multa de R$ 50 por dia, caso supere o prazo colocado, determinado no item B. E aí, da mesma forma do voto anterior, digo que esse valor é passível de revisão, limitado ao teto do 323, inciso 2, a linha F do regimento interno. Agora, senhor presidente, eu chamo a atenção porque eu trago o voto vista do processo 7.471/2013. O interessado é a Promotoria de Justiça da Comarca de Jardim de Piranhas. Então, foge a temática de atos de pessoal, era uma representação do qual pedi vista. O julgamento do presente processo ele foi iniciado na 25ª sessão ordinária do Pleno, ocorrida no dia 17 de abril de 2019, com a leitura do voto pelo relator, conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, após o que o conselheiro em substituição legal, doutor Antônio Ed de Souza Santana, pediu vistas. Na 19ª sessão ordinária do Pleno, datada do 22 de abril deste corrente ano, o referido conselheiro em substituição trouxe o voto vista parcialmente divergente, o qual o relator originário manifestou-se que aderirá integralmente, tendo em seguida este conselheiro pedido vista para elucidação de alguns pontos e melhor análise da temática. A título de recapitulação dos fatos, como já bem apresentado nos votos proferidos, a matéria sob julgamento concerne a concessão de suprimento de fundo a Niltoildo de Medeiros Dantas, então capitão da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e gestor, à época, da 2ª Companhia de Polícia do município de Jardim de Piranhas, pelo comando da Polícia Militar, que tinha como ordenadores de despesas os senhores Marconi Rodrigues Pinheiro, no exercício 2008 e 2009, e o senhor Francisco Candé de Araújo Silva, no exercício 2010. Feito esse breve relato, passo às considerações que entendo pertinente. De início, digo que comungo do entendimento de Sua Excelência, o conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, no sentido de que a pretensão da ação punitiva do tribunal está prescrita em relação a todos os atos anteriores ao dia 24 de maio de 2008. Nesse ponto, os 3 votos são pacíficos. Adentrando na questão meritória, também acompanho o relator quanto à não caracterização das seguintes impropriedades. A. Concessão de suprimento de fundo em valor superior ao legalmente permitido. B. Descumprimento do limite de 2 adiantamentos por servidor. E C. Incongruência nas datas constantes nos documentos que instruíram os processos de prestação de conta. Até aí, tudo convergente. As demais questões que foram objeto da divergência no voto do conselheiro substituto Antônio Ed de Souza Santana serão analisadas a seguir de forma pormenorizada. A aquisição de bens e serviços mediante suprimento de fundos somente se justifica nos casos em que a despesa não possa subordinar-se ao processo normal de contratação pública, conforme preceitua o artigo 68 da Lei 4.320/64. E no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, a matéria encontra-se disciplinada na Lei Estadual 4.041 de 1971, que estabelece as hipóteses de adiantamento ou suprimento de fundo. Analisando detidamente as notas fiscais constantes nos autos, verifico tratar-se de aquisições de combustíveis, gêneros alimentícios e peças para manutenção de veículos oficiais,
A respeito dessas últimas, na esteira do entendimento do corpo técnico e dos votos proferidos, entendo que possuíam respaldo no artigo 55.1 e 20º da Lei Complementar 4.041/71, pois se referiam a peças miúdas com manutenção veicular, cuja realização da despesa não permitia delongas, ou seja, uma viatura quebrava um parafuso, quebrava uma coisa e o suprimento de fundo permitia que houvesse agilidade nisso, e até aí ambos os votos concordam. Quanto às despesas com combustíveis e alimentos, os documentos apresentados evidenciam que podiam submeter-se ao regime normal de contratação, notadamente pela previsibilidade de sua utilização ao longo de todo o exercício financeiro. A respeito da contratação desses itens, através de processo licitatório, a Diretoria de Administração Direta argumentou, eu trago aqui o argumento da DAD, aspa, em verdade, a Lei Complementar 163/99, a Organização do Poder Executivo e alterações posteriores, determina caber ao secretário de Segurança Pública o dever de realizar as licitações dos órgãos que lhe competem. Em outro ponto, afirma serem as polícias militar e civil entidades da administração indireta. Pelo exposto, visto haver dúvida objetivada sobre quem deveria licitar, celeuma que somente foi recentemente resolvida no âmbito deste TCE, através de resolução de conflito de competência interna entre a DAD e a DAI, quando os processos das polícias militar e civil passaram a ser tratados nessa diretoria DAD, passa-se a seguir que se deixe de responsabilizar os senhores Carlos Santa Rosa de Albuquerque Castim, então secretário de Segurança Pública, bem assim os oficiais da Polícia Militar indicados, responsável pelos fatos dos diversos suprimentos, pois se não havia licitação da responsabilidade do gestor da Secretaria de Segurança Pública à época, os servidores públicos essenciais também não poderiam deixar de serem, aliás, os serviços públicos essenciais também não poderiam deixar de serem prestados, passando-se a sugerir, a título de recomendação, que seja determinada a Secretaria de Segurança Pública, conforme a Lei Complementar Estadual 163, artigo 5410, a qual as polícias militar e civil estão subordinadas, a Lei Complementar 163, seu artigo 29, parágrafo 1º, a realização de pregão por lotes referenciados a todos os municípios de interesse daquela secretaria para aquisição de combustíveis. E no mesmo pregão, ou em outro, lotes mais abrangentes para os demais itens classificados como material de consumo, de expediente ou outros que devam subordinar-se ao processo ordinário de contratação. Fecho aspas. Isso está tudo no relatório da DAD, no evento 12, folhas 183 e 184 do caderno. Em que pese respeitável entendimento do corpo técnico, não há nos autos qualquer evidência de que a má utilização do suprimento de fundos tenha decorrido de dúvidas a respeito do órgão competente para licitar. Ainda que a discussão também tenha ocorrido no âmbito da administração, e não apenas nesta Corte de Contas, os responsáveis não colecionaram quaisquer documentos hábeis a demonstrar a intenção de realizar o certame, ou seja, pela abertura de processo licitatório no âmbito da Polícia Militar, seja até por envio de um memorando ou de um ofício à Secretaria de Administração ou à própria Secretaria de Segurança à época. Militando em sentido contrário, a defesa do senhor Francisco Cândido de Araújo Silva consignou, aspa, na qualidade de comandante-geral, desempenhávamos o papel de ordenador de despesas originário, mas, usando o poder discricionário que nos conferido, delegamos ao já citado capitão Niltoildo Dantas, por meio de ato formal, legal e legítimo, a administração do valor mensal de R$ 4.000 para despesas de pequena monta no âmbito da sua responsabilidade como administrador da Companhia de Polícia de Jardim de Piranha, suprimento de fundos para material de consumo. Fecho aspas. Como se denota, havia uma opção deliberada do ordenador de despesa para que os gastos com material de consumo na segunda companhia de polícia no município de Jardim de Piranha fossem
adimplidos mediante suprimento de fundos, que eram mensalmente concedidos ao gestor da unidade. Está claro que o objeto não foi licitado por decisão administrativa do ordenador de despesa, e não por dúvida de saber quem deveria licitar. E, nesse ponto, também acompanho o relator. Quanto à delimitação da responsabilidade, o aduno, com o entendimento que Sua Excelência, o conselheiro substituto Antônio Edson Santana, quando afirma que, aspas, a irregularidade está intrinsecamente ligada à falta de planejamento e organização da administração central do Comando da Polícia Militar, de forma que a responsabilidade não pode ser imputada aos subordinados que hierarquicamente funcionaram na condição de supridos. Fecho aspas. Nesse ponto, portanto, eu acompanho o voto vista já prolatado, no sentido de que sejam aplicadas multas de R$ 1.000 ao senhor Marconi Rodrigo Pinheiro, ordenador de despesa em 2008 e 2009, e de R$ 500 ao senhor Francisco Candé Araújo, ordenador de despesa em 2010, pelas concessões de suprimento de fundo para custear despesas habituais injustificadas com combustíveis e alimentos, deixando de imputar sanção ao suprido por essa irregularidade. A respeito do fracionamento de despesa, também comum com o posicionamento do conselheiro substituto Antônio Edson Santana, que aplicou o princípio da consunção e que concluiu que a irregularidade é decorrência da concessão irregular de suprimento de fundo, conduta principal a ser sancionada, e já é sancionada no voto. Na esteira desse entendimento, a meu ver, a irregularidade relativa à extrapolação do limite legal para a celebração de contratos verbais também é absorvida pela irregularidade principal, concernente à indevida concessão de suprimento de fundo. Isso porque o regime de adiantamento não é compatível com a celebração de contrato formal, sendo próprio para custear gastos que não podem aguardar o processamento normal da despesa pública. Se houve contrato verbal de grande vulto, este é decorrência da indevida concessão de suprimento de fundo já sancionada no voto. Consoante esclarece o Tribunal de Contas da União, aspas, contrato verbal constitui exceção somente permitida para pequenas compras de pronto pagamento, cujo valor seja igual ou inferior a 5% do valor estabelecido no artigo 23.2, a linha A da Lei 8.666/93, ou seja, para as compras que não ultrapassem R$ 4.000, que era o valor do suprimento. Sendo que, diz ainda o TCU, aceito somente em relação a despesas efetivadas em regime de adiantamento ou suprimento de fundos. Há, portanto, relação intrínseca com a constatação verbal da adoção do regime de adiantamento. Isso eu trago do TCU, da sua jurisprudência, acessada agora no último dia 11 de maio. Assim, visando afastar o bis e idem, concluo que a extrapolação do limite para a celebração de contratos verbais não deve ser sancionada de forma isolada. Nesse ponto, é onde divirjo dos votos já proferidos. No que tange à pesquisa de preços, verifico tratar-se de conduta desejável, mas sem a obrigatoriedade imposta em instrumento legal. Assim também, divergindo do respeitável posicionamento em sentido contrário, concluo que a ausência de pesquisa de preço não deve ensejar a imputação de sanção. Por outro lado, tratando-se de conduta desejável, a transparência e a demonstração da boa utilização dos recursos públicos, entendo por recomendar ao Comando da Polícia Militar que todos os processos de suprimento de fundo sejam instruídos com pesquisa de preço, por recomendação. Por fim, no que concerne ao descumprimento do artigo 18 da Resolução 12/2007, não vislumbra a ausência de documento necessário à instrução dos processos de prestação de contas, divergindo, assim, do relator, que impôs multa ao suprido e aos gestores, e do conselheiro Antônio Ed, que afastou a aplicação da multa em razão do único documento faltante ser a pesquisa de preço, já que no seu voto já constata a sanção específica para essa irregularidade. Ou seja, o doutor Antônio Ed mantém apenas em função da não pesquisa.
eu retiro. Concluo, à vista de todo exposto, divergindo parcialmente dos votos já proferidos, com a devida venha, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do tribunal em relação às condutas anteriores a 24 de maio de 2008, concordante, pela irregularidade da matéria na forma prevista no 78.1 e 2 da Lei Complementar 121/94, aplicando as seguintes sanções: multa de R$1.000 ao senhor Marconi Rodrigues Pinheiro pela indevida concessão de suprimento de fundo nos exercícios de 2008 e 2009, portanto, 2 exercícios, considerando apenas as condutas não alcançadas pelas prescrições, visto que a partir de 24 de maio para trás, de 2008 para trás, já está prescrito, e multa de R$500 ao senhor Francisco Candé de Araújo Silva pela indevida concessão de suprimento de fundo no exercício de 2010. Voto ainda por recomendação, expedir recomendação ao comando da Polícia Militar que os processos de suprimento de fundo sejam instruídos com a devida pesquisa de preço. É o voto, senhor presidente, que apresento na presente sessão. Como o conselheiro Carlos Thompson é o relator dessa matéria, né? Senhor presidente, pela ordem, eu posso fazer uma intervenção? Sem dúvida. Bom, eu compreendi, fiz aqui, prestei bastante atenção no voto proferido pelo conselheiro Gilberto, o parabenizo pelo exame detalhado da matéria, mas preciso fazer um esclarecimento em relação à divergência aberta por ele quanto ao voto vista que eu havia trazido na sessão anterior, né? Especificamente, quanto à própria jurisprudência trazida pelo doutor Gilberto, para ilustrar, na esteira do entendimento do TCU, os casos em que se dispensa a celebração do contrato verbal, é importante salientar que se aplica aos casos em que o suprimento é concedido com base no inciso que se refere às despesas miúdas de pronto pagamento. Trazendo isso para a legislação que rege a matéria no âmbito do Estado, né, que copia esses dispositivos da legislação federal, no nosso caso, as aquisições realizadas com fulcro no inciso 20 do artigo 55 da Lei 4.041 de 1971, essas sim dispensam, por serem despesas de adiantamento relativas a despesas miúdas e de pronto pagamento, essas sim dispensam a celebração de contrato verbal, assim como dispensam a realização de pesquisa de preços. São aquelas cujo valor é até R$4.000. No caso dos autos, as despesas de adiantamento foram realizadas com fulcro no inciso 4º e no inciso 5º da lei, não com base neste inciso. Tanto é assim que nos exercícios 2008 e 2009 foram realizadas várias despesas cujo montante superou o limite legal de R$4.000. Eu até assentei isso no voto. Quanto à questão, vou ler aqui a transcrição desse trecho específico do meu voto vista. Acompanho também o relator, no caso, o relator originário, quanto à questão afeta a celebração de contratos verbais. Isto porque 5 notas fiscais relativas à aquisição de combustíveis superaram o limite legal de R$4.000 nos exercícios de 2008 e 2009. Assentei também em relação à ausência de pesquisa de preços, que apenas nos casos, digo aqui, faço aqui a transcrição desse ponto específico também. Acompanho ainda o relator quanto à aplicação de sanção, tanto ao suprido quanto ao ordenador de despesas, em razão da ausência de pesquisa mercadológica nas aquisições realizadas. Esclareço aqui, disse eu no meu voto, que a pesquisa estaria dispensada apenas nas aquisições realizadas com fulcro no inciso 20 do artigo 55 da lei, que são aquelas relativas a despesas miúdas e de pronto pagamento, que não se aplica ao caso, né? Então, disciplinando, esclarecendo o porquê da manutenção do meu voto
do porquê eu não tenho como acompanhar o conselheiro Gilberto nesse voto vista. As despesas realizadas por adiantamento, elas são as de pronto pagamento, que são as fundamentadas nesse inciso, e que aí sim, nesses casos, são despesas miúdas, se dispensa a pesquisa prévia e se dispensa a celebração do contrato verbal, mas há casos, como no caso dos autos, em que se fundamentou a concessão do suprimento em outros incisos, que podem gerar despesas de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil reais. E, nesses casos, não está a administração nem o suprido dispensados de realizarem a pesquisa, assim, prévia de preços na esteira da jurisprudência do TCU sobre a matéria. A jurisprudência que o doutor Gilberto trouxe, né, naquele precedente do TCU, se refere apenas aos casos de suprimento utilizados para aquisição dessas despesas pequenas, miúdas, de valor até 4 mil. A jurisprudência do TCU é pacífica, no sentido de que, quando se utilizar o suprimento para aquisição de despesas de valor superior a esse limite de 4 mil, que então não estão baseadas nesse inciso específico, e sim em outros, né, como no caso aqui dos autos, para manutenção de estabelecimentos, né, aquisição de alimentos, para... Eu vou ler aqui o inciso específico que fundamentou a concessão dessas despesas que nós estamos analisando aqui, no caso em tela. Inciso 4º. Eu vou ler o caput do artigo 55 e o inciso em que se baseou a concessão especificamente analisada aqui no caso. Poderão realizar-se, no regime de adiantamento de gastos, aqui o inciso 4º, poderão realizar-se no regime de adiantamento os gastos decorrentes de despesa com alimentação em estabelecimento militar, penal, de assistência ou de educação, quando as circunstâncias não permitiram o uso comum de fornecimento. E o 5º, gastos decorrentes de despesas de conservação, inclusive relativa a combustível. O inciso 20 é que vai dizer que também podem se realizar, pelo regime de adiantamento, gastos decorrentes de despesa miúda e de pronto pagamento. Esse é o que está limitado aos 4 mil, e no âmbito desses está dispensada a celebração de contrato e está dispensada a realização de pesquisa de preços. Nos casos em que o suprimento está embasado em outros incisos da lei, os valores superam esse limite legal de 4 mil, como no caso dos autos, e, em razão disso, é necessária a celebração do contrato e é necessária, sim, a realização de pesquisa de preços na esteira do entendimento pacífico da jurisprudência do TCU. Então, feitas essas considerações, Excelência, é exatamente nesse ponto específico que reside a divergência. Eu não tenho como acompanhar o voto vista proposto pelo conselheiro Gilberto Jales e mantenho, então, o voto que eu havia proposto. Conselheiro Carlos Thompson. Presidente, como relator originário, eu ouvi atentamente o voto vista do conselheiro Gilberto e também as explicações do conselheiro substituto Antônio Ed, e eu mantenho, pedindo vênia ao eminente conselheiro Gilberto Jales, eu mantenho o meu entendimento proferido na sessão quando o conselheiro Antônio Ed apresentou o voto de vista, acompanhando-o na sua integralidade. É como eu voto. Solicitaria só, como o conselheiro Gilberto Jales acompanhou em parte, eu solicitaria, para melhor esclarecimento, tanto do conselheiro Renato como da conselheira Ana Paula, que o conselheiro Gilberto fizesse um resumo da diferença entre os votos. Bom, presidente, eu acompanho grande parte do voto. A divergência é com relação à imputação de sanção em função da não pesquisa de preço, que, no caso, o voto do conselheiro Antônio Ed
o voto vista traz e o conselheiro Thompson se acostou, né? E também com relação à extrapolação dos contratos, porque, no meu entendimento, e também a questão do fracionamento da despesa, no meu entendimento, de que a sanção, se há um erro, o erro de origem, que foi a concessão dos adiantamentos por parte do comando, que já é sancionado por esse motivo, eu mantenho a sanção. Então, eu mantenho a questão da prescrição, ambos mantenho a questão da imputação da sanção pelo concedimento do reiterado do regime de adiantamento, ou concessão de suprimento de fundo, e, no caso, a divergência está praticamente em 2 pontos: o fracionamento e da não pesquisa de preço, que, no meu entender, o fato do suprido ter recebido, e me parece que era uma determinação, a gente está tratando aqui da Companhia de Polícia de Jardim de Piranhas, mas talvez, se for tratar processo de prestação de conta à época de todas as companhias, muito provavelmente, não posso afirmar com certeza, era uma prática reiterada da polícia. Para quê? Para que houvesse agilidade no próprio trabalho e aí não faziam a licitação, né, de combustível, por exemplo, que hoje isso foi suprido. Hoje o Estado trabalha com aquele regime de CTF, que é uma licitação única. O veículo oficial, seja qual for, ele tem um cadastro, são inúmeros, deve ser uns 50, 60 postos espalhados pelo Estado, e o veículo oficial vai lá e dentro da sua cota semanal, abastece em qualquer posto desse. Então, hoje, isso resta totalmente suprido. À época, era, digamos que, uma prática. E aí, a meu ver, não cabia muito, até porque não tinha muitas opções, o suprido, de fazer essa coleta de preço. Jardim de Piranha tem um posto de gasolina, tinha um posto de gasolina na época, não sei hoje quantos tem. Então, a meu ver, a sanção é única, é evitar bis e idem por isso. Então, a divergência é basicamente só na questão da pesquisa de preço. Vocês me ajudem se assim, a pesquisa de preço e a questão do fracionamento, que eu acho que acaba foi até reiterado, não é o fracionamento, porque a própria concessão de suprimento era reiterada. Excelência, eu faço um esclarecimento aí sobre essa divergência ainda, especificamente. Em relação à construção, eu apliquei o princípio da construção, quando, de fato, a irregularidade principal era... a irregularidade secundária era a consequência da principal. Mas, nos casos em que a irregularidade é diversa, eu não tenho como aplicar o princípio da construção, que é o caso dos autos. Uma irregularidade é a concessão do suprimento. Outra é a utilização do suprimento em desrespeito ao regramento. E no caso em que o suprimento é para despesa superior a R$4.000, né, a jurisprudência trazida pelo doutor Gilberto, do TCU, não se aplica. A jurisprudência do TCU diz que não está dispensado o contrato formal, é possível fazer o contrato verbal nas compras com suprimento que não ultrapassem R$4.000. Então, aí está ok, não deveria haver contrato, né? Não é possível se exigir contrato formal. Mas nos casos em que a despesa de suprimento é para compras acima de R$4.000, não há como se aplicar esse entendimento. Então, a multa pela ausência do contrato verbal é necessária, porque houve descumprimento de outro regramento. Não é decorrência da concessão do suprimento à irregularidade. Ele poderia ter feito por suprimento, mas ter feito um contrato verbal para aqueles compras de suprimento que superassem R$4.000. Então, em razão disso, não há como se aplicar o princípio da construção. Por isso, há, na minha concepção, a necessidade de aplicar essa sanção, sim. Não há como acompanhar essa divergência aberta pelo doutor Gilberto. E o mesmo vale em relação aos casos em que houve descumprimento do regramento que prevê a realização de pesquisa de preço.
Quando é para despesa por inferior a 4 mil, é possível fazer por suprimento sem pesquisa de preço. Quando a despesa é superior por 4 mil, mesmo para se fazer por suprimento, é necessário fazer pesquisa de preço ou justificar. Não temos como presumir a impossibilidade dele fazer a pesquisa. Se o suprido tivesse justificado no processo a impossibilidade fática da realização da pesquisa, a gente poderia até, então, nesses casos, admitir que ele não tinha como cumprir esse regramento. Mas isso não está explicado no processo. Então, eu não tenho como presumir que ele não tinha como fazer pesquisa de preço. Então, a razão disso, desses dois pontos, é que há, então, a divergência entre os votos. Ou seja, são as formalidades, né? Então, já esclarecido, eu tomo o voto do conselheiro Renato Costa Dias. Não estamos lhe ouvindo, Renato. Continua com um probleminha aí no microfone. Agora dá. Acompanho o conselheiro relator Antônio Ed. Então, conselheira Ana Paula. Considerando que o regime de suprimento de fundos é disciplinado pelos artigos 68 e 69 da Lei 4.320, havendo também disciplina do assunto no decreto 93.872/86, em nível de governo federal, que pode ser estendido o tema aos entes subnacionais de poder, por o voto vista do excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Ed mais se aproximar dos preceitos positivados no ordenamento jurídico pátrio, haja vista que, mesmo em se tratando de suprimento de fundos, de fato, a legislação admite a excepcional hipótese de contratação verbal no âmbito do setor público, isso é um fato, mas não dispensa de modo algum a mínima pesquisa de preço, nem poderia dispensar decorrência lógica da emenda constitucional 19/98, que versa sobre o princípio da eficiência, do qual se deduz a ideia elementar de economicidade. Com base no exposto, acompanho o voto vista do excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Ed. Ok, então prevalece o voto do relator, conselheiro Carlos Thompson, vencido o conselheiro Gilberto Jales, 4-1 a votação final. Conselheiro Gilberto, ainda tem algum processo? Senhor presidente, não tenho mais processo a relatar na presente sessão. Agradeço. Agradecendo ao conselheiro Gilberto Jales, devolvo a palavra ao conselheiro Carlos Thompson, que tem um voto visto ainda a relatar, né? Isso, presidente, só para esclarecer que eu vou continuar sendo redator do acórdão em função do que eu aderi em toto ao voto vista do conselheiro Antônio Ed. Exatamente. Senhor presidente, senhores conselheiros, do procurador-geral, eu ouvidei aqui de relatar um voto vista que está devidamente incluído em pauta de um processo relatado pelo conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales. É o processo número 4.081/2018. Eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, a autorização para reabrir a minha pauta e para que eu possa relatar esse voto vista. Ok, autorizado. Então, vamos lá. Cuido presente de incidente de nulidade absoluta suscitado pelo senhor Mário Roberto Sobral, da Câmara, o senhor advogado, no meio do qual alega que não foi regularmente intimado dos acordos 105/2010 e 468/2017, evento número 5, proferidos nos autos do processo 5.898/1998, TC, que lhe impôs a obrigação de ressarcir o erário no importe de R$ 70.034,86, de forma solidária com o senhor José Pereira. Desculpe. Aduz o requerente que nunca recebeu a intimação número 2452/2013, relativo ao acordo 105/2010. Alega que esta foi endereçada a, abro aspas, Avenida Ayrton Senna 880, Nova Panamirim, RN, CEP 59-151-600, fecho aspas, sem referência ao seu condomínio, abro aspas, Bosque das Palmeiras, número 680, fecho aspas, e ao bairro, abro aspas, Parque do Jiqui, fecho aspas, dados que passaram por alterações, conforme documentos municipais. Além disso,
sustenta que a carta referida foi recebida por, abro aspas, Francineide Maria da Silva, fecho aspas, pessoa que não conhece. De igual modo, alega o requerente que não recebeu intimação via postal relativa ao acordo 468 de 2017, que sequer foi expedida. Conclui o requerente que esses vícios nos atos de comunicação processual cercearam seu direito de defesa, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade das decisões aludidas e dos atos subsequentes. O Ministério Público de Contas emitiu o parecer número 251/2018, opinando pela declaração da nulidade deste feito e da certidão de trânsito julgado, sob o argumento de que não houve intimação via postal do requerente no tocante ao acordo 468 de 2010. Por último, pugnou por a devolução do prazo recursal. O excelentíssimo conselheiro relator, Gilberto Jales, proferiu seu voto no sentido de declarar, com fruto no artigo 216 do Regimento Interno, a nulidade da certidão do trânsito julgado lavrada no processo número 5.898/1998, com a consequente intimação postal dos senhores José Pereira e Mário Roberto Sobral da Câmara, acerca do teor do acordo 468 de 2017, oportunizando-lhes o exercício do direito recursal. Para o relator, a intimação 2452/2013 do requerente, relativa ao acordo 105 de 2010, mantém-se válida, visto que, além de assinada pelo recebedor, consoante o artigo 45, parágrafo 1º 2 da Lei Orgânica do Tribunal, a alegada alteração dos dados do endereço do domicílio do responsável não foi comunicada a este tribunal, como determina o artigo 41, parágrafo 3º da Lei Orgânica e o artigo 225 do Regimento Interno. No entanto, assentou o nobre relator que, de fato, não consta intimação postal, melhor dizendo, do requerente, nem do senhor José Pereira, quanto ao acordo 468 de 2017, que revela patente prejuízo aos princípios do contraditório da ampla defesa, já que a decisão que impõe penalidade deve ser comunicada aos responsáveis, via postal, nos termos dos artigos 45, 2, 46 e 47, parágrafo 1, letra B, da Lei Orgânica. Diante disso, reconheceu a procedência do incidente de nulidade absoluta. É o relatório, senhor presidente, e o registro que pedi vista dos autos. Fiz o relatório, embora fosse desnecessário, para melhor lembrança da matéria pelos eminentes conselheiros. Compulsando os autos, passo a fundamentação. Compulsando os autos, na fase cognitiva, processo número 5.898/1998, TC, verifica-se no esteio da marcha processual, em suma, o que segue. A. Cuidou o feito de prestação de contas referente à licitação e contrato de empreitada firmado entre a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos e a empreiteira Novos Rumos Limitada, com interveniência da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, tendo por objeto reformas e ampliações de escolas estaduais nos municípios de Canguaretama, Nova Cruz, São José do Campestre e Pedro Velho, RN. B. Após regular a instrução, restaram configuradas irregularidades materiais decorrentes da constatação de serviços pagos e não executados, associados à baixíssima qualidade do material utilizado, motivo pelo qual, na 73ª sessão ordinária, realizada em 3 de outubro de 2000, foi preferido o acordo 1242/2000, TC, com voto condutor do excelentíssimo senhor conselheiro relator Haroldo Sá Bezerra, condenando solidariamente os senhores Mário Roberto Sobral, da Câmara Fiscal da Obra, Luiz Eduardo Carneiro Costa, ordenador da despesa, e Divanilto Varela, coordenador de fiscalização e ordenador da despesa, a restituir ao erário a quantia de R$ 84.122,27. Além disso, foram condenados Luiz Eduardo Carneiro Costa, Mário Roberto Sobral, da Câmara, Divanilto Pinto Varela, Vicente Inácio M. Freire, Renato Dias e José Pereira ao pagamento de multa de 200 UFIs cada. Evento número 2, páginas 331 e 334. C. Após publicação do acordo número 1242/2000 TC, no Diário Oficial do Estado, em 28 de outubro de 2000, os responsáveis foram regularmente intimados, tendo os senhores Ivanilto Pinto Varela, Luiz Eduardo Carneiro Costa, José Varela e Mário Roberto Sobral da Câmara interposto pedidos de reconsideração, enquanto o senhor Vicente Inácio Martins Freire optou por cumprir o acordo, depositando em favor do FRAP o valor da multa à época. Evento número 2, páginas 335 e 381. Em julgamento,
Letra D. Em julgamento dos recursos, seguindo o voto condutor do seletivo, o senhor conselheiro relator Tarcísio Costa, foi proferido o acordo 105/2010, que 1. Conheceu e deu provimento aos recursos dos senhores Luiz Eduardo Carneiro Costa e Divanilton Pinto Varela, excluindo a responsabilização deles. 2. Conheceu e deu parcial provimento aos recursos dos senhores Mário Roberto Sobral, da Câmara, e José Pereira, para reduzir apenas o valor da condenação solidária ao ressarcimento horário para R$ 70.034,86, mantendo as multas aplicadas. E 3. Reforma ex officio para condenar o senhor Gilberto Barros da Silva, fiscal da obra, pelo ressarcimento horário no importe de R$ 11.371, de forma solidária com o senhor José Pereira, em virtude dos serviços pagos e não executados nas obras da unidade escolar do município de São José de Campestre. Evento número 3, página 75 e 76. Após publicação do Acordo 105/2010 no Diário Oficial do Estado, em 15 de abril de 2010, juntada da certidão de óbito do senhor Divanilton Pinto Varela, os demais responsáveis foram regularmente intimados, quais sejam José Pereira, Luiz Eduardo Carneiro Costa, Mário Roberto Sobral da Câmara e Gilberto Barros da Silva, tendo este último, por seu advogado, interposto pedido de reconsideração, sob o argumento, em suma, de que é parte legítima, não tendo sido alvo das imputações iniciais do corpo técnico, visto que não assinou a medição número 29. Ademais, assenta que não houve recurso que justificasse a reforma do acordo para incluir condenação em seu desfavor. Evento número 3, página 78 a 125. F. Em julgamento do recurso, seguindo o voto condutor do seletivo, senhor conselheiro relator Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, foi proferido o acordo 468/2017, que conheceu e deu provimento ao apelo. Esse apelo foi interposto apenas por Gilberto, quando da decisão de um recurso interposto por várias partes, inclusive o Mário Roberto Sobral da Câmara. Então, o conselheiro, relator Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, ora presidente, proferiu o acordo em que conheceu e deu provimento ao apelo para reconhecer a ilegitimidade do senhor Gilberto Barros da Silva, afastando a responsabilidade solidária antes imposta. Evento número 5. G. Após a publicação do acordo 468/2017, no Diário Oficial Eletrônico do TCRN, 28 de novembro de 2017, dando ciência às partes interessadas, já estou intimado por via postal o senhor Gilberto Barros da Silva. Evento número 6 a 9. I. H. Certificado transjulgado, evento número 12, foi determinado no âmbito deste processo autônomo a citação dos senhores Mário Roberto Sobral da Câmara e José Pereira para cumprimento voluntário das obrigações que lhe foram impostas. Eventos números 13 e 14. Pois bem, no tocante às questões processuais suscitadas como vista alhures, alega o requerente 1. Haver nulidade na sua intimação relativa ao acordo 105/2010, sob o argumento de que o endereço que constou na carta de intimação, número 24/2013, estava incompleto, ou seja, sem referência ao seu condomínio, abro aspas, Bossa das Palmeiras, número 180, fecho aspas, e ao bairro, abro aspas, Parque do Jiqui, fecho aspas, dados que passaram por alterações, conforme documentos municipais. Ademais, sustenta que tal correspondência foi recebida por pessoa desconhecida. E 2, não existir intimação quanto ao acordo 468/2017. Ao enfrentar a primeira questão processual, o excelentíssimo senhor conselheiro relator, no caso Gilberto Jales, rejeitou as razões do requerente, anotando em suma a validade da intimação número 24/52/2013 referente ao acordo 105/2010. Visto que, além de assinada pelo recebedor, evento número 3, páginas 87 e 88, senhora, abro aspas, Francineide Maria da Silva, fecho aspas, em 11 de julho de 2013, consoante artigo 45, parágrafo 1º da Lei Orgânica deste Tribunal, a alegada alteração dos dados do endereço do domicílio do responsável não foi comunicada a este Tribunal, como determina o artigo 41, parágrafo 3º da Lei Orgânica e o artigo 225 do Regimento Interno, ambos desta Corte de Contas. Neste particular,
Concordo com o voto proferido pelo excelentíssimo senhor conselheiro relator, ao passo que também declaro válida a intimação número 2452 de 2013 DAE do requerente em relação ao acordo 105 de 2010. Quanto à segunda questão processual suscitada, o voto proferido pelo excelentíssimo senhor conselheiro relator, em consonância com o parquê de contas, como já consignado, foi no sentido de reconhecer a nulidade da certidão de trânsito julgado do acordo 468 de 2017 e dos atos subsequentes, em virtude da ausência de intimação do requerente, por via postal, fato que teria lhe acarretado prejuízo, já que o deciso lhe impôs penalidade e deveria ter sido comunicado nos termos dos artigos 45.2, 46 e 47, parágrafo único, letra B, da Lei Orgânica. Data vênia, discordo da referida conclusão do relator no tocante à segunda questão processual suscitada pelo requerente, abrindo divergência nos termos que seguem. Pois bem, o requerente, ao ser condenado por meio do acordo 105 de 2010, a restituir erário no importe de R$ 70.034,86, de forma solidária com o senhor José Pereira, e a pagar multa de 200 UFIs, foi regularmente intimado por via postal como visto alhures. Acontece que o mesmo deixou transcorrer o prazo recursal em Albes, operando-se a preclusão, ou seja, passou em julgados aludidas condenações em seu desfavor. Artigo 166, inciso 3 da Lei Orgânica e artigos 507 e 508 do CPC de 2015. Como visto acima, somente o senhor Gilberto Barros da Silva interpôs pedido de reconsideração em fase do acordo 105 de 2010, impugnando capítulo condenatório autônomo, que lhe impôs a obrigação de restituir o erário no importe de R$ 11.371 de forma solidária com o senhor José Pereira, em virtude dos serviços pagos e não executados nas obras da unidade escolar do município de São José do Campestre. Condenação esta resiste que não afetou o requerente. O recurso referido foi conhecido e provido, com razão, na verdade, tendo este tribunal, consoante o acordo 468 de 2017, reconhecido que o senhor Gilberto Barros da Silva era parte legítima, razão pela qual afastou a sua condenação solidária com o senhor José Pereira, alhure citada. Eu volto aqui para relembrar que o senhor Gilberto Barros foi incluído no processo num recurso de outras partes e de ofício. Após a publicação do acordo 468 de 2017, que diz respeito a um recurso interposto exclusivamente por Gilberto Barros da Silva, essa publicação do acordo 468 no Diário Oficial Eletrônico, após essa publicação, que resultou na ciência das partes dos interessados em geral, foram intimados por via postal apenas o senhor Gilberto Barros da Silva, procedimento este que se afigurava absolutamente irregular. Explico. No exteúdo anotado acima, o requerente, o senhor Mário Roberto Sobral da Câmara e o senhor José Pereira não interpuseram recurso em face do acordo 105 de 2010, TC, operante o transjulgado em desfavor deles no tocante às obrigações de restituir o erário, no importe de R$ 70.034,86, de forma solidária e de pagar multa de 200 UFIs. Assente-se que o recurso interposto em face do acordo 105 de 2010 pelo senhor Gilberto Barros da Silva impugnou o capítulo condenatório diverso daquele, ou seja, capítulo condenatório que não vinculava o hora recorrente. Sendo assim, o provimento desse recurso, consoante o acordo 468 de 2017, não agravou a condenação do requerente, muito menos produziu efeito expansivo em seu favor, inexistindo, portanto, razão jurídica para a sua intimação pela via postal. A dicção do artigo 47, parágrafo único, alíneas A G. Essa é a interpretação que se extrai desses dispositivos. De igual modo, não existe motivo para a intimação postal do senhor José Pereira, visto que o acordo 468 de 2017, ao dar provimento ao recurso do senhor Gilberto Barros da Silva, somente o beneficiou, haja vista a exclusão da condenação solidária referente ao ressarcimento erário no importe de R$ 11.371. Neste diapasão, considerando que o acordo número 468 de 2017 não inovou em matéria de condenação, ou seja, não aplicou penalidade, muito menos agravou as definidas no acordo 105 de 2010, sendo deciso benéfico, já que se limitou a excluir capítulo condenatório. Entendo que a sua publicação do Diário Oficial Eletrônico deste tribunal serviu para a intimação válida das partes dos demais interessados, além do recorrente,
motivo pelo qual concluo pela regularidade e validade da certidão do trânsito julgado do Acordo 468/2017 e dos atos subsequentes no tocante à execução. Por essas razões, como não ocorreu os erros improcedendo apontados pelo requerente, não havendo que se falar em nulidades, abrindo divergência, voto pelo indeferimento das questões suscitadas, o que impõe o prosseguimento da execução. Conclusão. Pelo exposto, iniciou-se com o parecer do Ministério Público de Contas e com o voto proferido pelo excelentíssimo conselheiro relator, senhor Antônio Gilberto de Oliveira Jales, voto pelo indeferimento dos pedidos presentes no incidente de nulidade absoluta suscitado pelo senhor Mário Roberto Sobral da Câmara e, por conseguinte, pelo prosseguimento da execução. É como eu voto, senhor presidente. Eu constaria o relator originário, o conselheiro Gilberto Jales, sobre o voto vista do conselheiro Carlos Thompson. Senhor presidente, eu, antes de mais nada, parabenizo o eminente conselheiro Carlos Thompson, porque fez realmente uma análise detalhada e, a meu ver, realmente, em face do que ele apresenta, o fato de, embora acho que todos os que estavam elencados no processo deveriam ser intimados, mas, a meu ver, essa intimação não gerou prejuízo ao senhor Mário Roberto. Então, em razão disso, eu me acosto ao voto vista trazido pelo conselheiro Carlos Thompson. Ok. Então, fica aprovado o voto vista do conselheiro Carlos Thompson. Naturalmente, os demais conselheiros também podem divergir, se entenderem ou concordam, né? Então, fica aprovada a unanimidade. Agradecendo ao conselheiro Carlos Thompson, passemos agora aos conselheiros substitutos. Inicialmente, a auditora Ana Paula, em substituição ao conselheiro substituto Marco Montenegro. Mais uma vez, bom dia a todos. Nada a relatar, grata pela atenção. Agradecendo a conselheira substituta Ana Paula, passo a palavra ao conselheiro substituto Antônio Ed. Minha saudação a todos mais uma vez. Eu também não tenho processo a relatar, excelência, da minha relatoria originária. Agradecendo ao conselheiro substituto Antônio Ed, agora sim, na sua relatoria originária, passo a palavra à conselheira substituta Ana Paula. Nada a relatar, grata pela atenção. Agradecendo a conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 28ª sessão ordinária. 12ª sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, convocando uma outra para terça-feira, dia 26 de maio de 2020, no horário regimental. Muito obrigado a todos.